Bem, olá irmãos, nós vamos falar hoje sobre a graça de Deus lá em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. E Paulo, nesses versículos, ele vai falar sobre a graça de Deus. E interessante que ele fala sobre a graça de Deus de uma maneira bem organizada, de uma maneira bem explicada, de uma maneira bem resumida, como se ele estivesse falando para uma classe de escola bíblica dominical. Ele vai fazer isso de uma maneira muito clara, explicando ali cada detalhe que os crentes precisam saber sobre a graça de Deus. De modo que nós vamos tentar seguir o raciocínio de Paulo, mas a divisão, nós vamos tentar seguir a divisão de Warren Wiersbe, que é um pastor, é um comentarista bíblico também, muito utilizado quando se vai falar sobre esse capítulo 2 de Efésios. Então, que os irmãos possam acompanhar nas suas Bíblias, acompanhar todo o texto, versículo por versículo, para que nós possamos entender sobre a graça de Deus aqui nesses versículos de Efésios. E esse pastor e comentarista, ele vai dividir esse trecho da palavra de Deus em 4 partes. A primeira é que o pecado trabalha contra nós. A segunda parte é que Deus trabalha por nós. A terceira é que Deus trabalha em nós. E a quarta parte é que Deus trabalha através de nós. Então, nós vamos acompanhar o estudo da Palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. E Paulo começa falando aí sobre o pecado, sobre a nossa vida antes de conhecermos a Jesus. Então, nós podemos entender desses versículos de 1 a 3, que o pecado trabalha contra nós. Diz assim a Palavra de Deus, versículo de 1 a 3. Ele vos vivificou, ou ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo vai nos dizer que nós estávamos mortos. Nós sabemos que a consequência, o salário do pecado é a morte. Morte e morte eterna, morte espiritual. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles, como consequência do seu pecado, eles receberam a morte espiritual. E antes de achar a Jesus, de encontrar Jesus e aceitar a Jesus, o ser humano ele está morto espiritualmente. Paulo diz que nós andávamos, ou seja, nós estávamos frequentemente sob o poder do pecado. Andávamos, ou no caso aqui ele utiliza o verbo andaste, ou seja, era uma ação contínua que acontecia num determinado passado. E essa ação contínua era justamente a prática do pecado. E o que induzia o crente ao pecado? 3 coisas. O mundo, ou seja, o sistema que nos rodeia, que é a televisão, as pessoas nos convidando para realizar o pecado, que é também
as más influências, tudo isso é o mundo. Também o diabo, ou seja, aquele que se voltou contra Deus, o anjo criado por Deus, e também a todos aqueles anjos que seguiram Satanás, também são poderes, são potestades que estão trabalhando contra nós. Também a carne, ou seja, Paulo está dizendo aqui também que os nossos desejos internos, a nossa própria vontade vai trabalhar na nossa vida para que nós venhamos a pecar. Em consequência disso, o versículo 3 termina dizendo que nós somos filhos da ira, ou seja, a consequência disso é a justiça de Deus sobre as nossas vidas. O que nós merecemos é a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Por andarmos no pecado num tempo passado, nós merecíamos a ira de Deus sobre as nossas vidas. Em segundo lugar, Deus trabalha por nós. Então, Paulo continua a sua explicação sobre graça e no versículo 4 diz assim: Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Aí nós temos algumas coisas importantes. Nessa tradução começa com a palavra Deus, ou seja, para colocar bem claro que as coisas que virão daqui por diante são atitudes de Deus, ou seja, são ações que partem da pessoa de Deus. E Paulo também continua dizendo, porém, em outras versões está a palavra mais. Nós poderíamos também substituir pelas palavras contudo, todavia, que dão um sentido de adversidade, ou seja, uma ideia inicial e nós seguimos e agora nós estamos com uma outra ideia diferente, ou seja, antes a questão do pecado e agora Paulo explicando qual foi a atitude de Deus para combater esse estado inicial, que era o estado do pecado. Então, ele utiliza a palavra mais. Também temos a palavra amor. E dessa palavra amor vem também as palavras misericórdia e graça. Por quê? O amor de Deus é o que Deus é parte da sua essência. O amor é quando você se doa para outra pessoa. É quando você se dá para outra pessoa. E a misericórdia e a graça são frutos desse amor que Deus tem para conosco. Ou seja, a misericórdia de Deus é quando nós merecemos alguma coisa e Ele não nos dá. Ou seja, nós merecemos o quê? A morte eterna. Nós merecemos uma vida de distanciamento de Deus. Então, Deus não nos dá a morte eterna e não nos dá essa vida de distanciamento para com Ele. Isso é misericórdia. Já a palavra graça é quando a gente não merece alguma coisa, um benefício dado por Deus, e Deus, mesmo assim, Ele nos dá esse benefício. O benefício que nós recebemos de Deus é a vida eterna. Então, tanto a misericórdia quanto a graça de Deus são frutos, são manifestações, são consequências práticas nas nossas vidas do amor de Deus. Versículo 5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou, ou seja, nos deu a vida com Cristo, pela graça sois salvos. Então, interessante que Paulo volta a afirmar que nós estávamos mortos, para dizer agora que Deus nos deu a vida.
E só quem pode dar a vida é Deus, porque foi Ele quem criou a vida. Se nós estávamos mortos, agora Deus, Ele nos oferece a vida espiritual, a vida eterna na presença dEle. Seguindo no versículo 6, vem dizendo assim: e nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo vai dizer aqui que nós, quando somos crentes, nós temos o mesmo destino que o nosso Deus proporcionou a Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele nasceu, viveu, morreu na cruz e Ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Da mesma maneira, nós seguiremos os mesmos passos que o nosso Mestre trilhou. Quando nós aceitamos a Jesus, nós morremos para o mundo e nós ressuscitamos para uma nova vida com Deus. Então, da mesma maneira que Jesus Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos também quando nós aceitamos a Jesus para uma nova vida com Ele. E Paulo diz que isso aconteceu para que nós assentássemos nas regiões celestiais, ou seja, a promessa do céu. E o céu é uma promessa que já começa a ser cumprida aqui, porque quando eu aceito a Jesus, eu tenho paz no meu coração, e essa paz que eu sinto no meu coração já é um sentimento de que estou com o meu Deus. E o céu é isso, é um lugar onde nós estaremos eternamente com o nosso Deus. Então nós começamos a experimentar essa presença de Deus justamente quando nós nos convertemos a Jesus Cristo. Mas também Paulo aponta para o futuro também, que é quando nós seremos glorificados, nós seremos chamados a estar eternamente na presença do nosso Deus. Versículo 7 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para convosco em Cristo Jesus. Então, para que Deus fez tudo isso que Ele fez? Por que Deus trabalhou por nós? Por que Deus fez tudo isso? Para mostrar a riqueza da sua graça, para mostrar a benignidade de Deus para conosco, ou seja, para exaltar o próprio Deus. Deus, como Criador do universo, como Senhor e sustentador de todo o universo, Ele faz tudo para a sua glória, porque apenas Deus é digno de honra e glória. Então, Ele nos mostra a sua graça, a sua bondade para conosco. Versículo 8 diz assim, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, uma série de coisas importantes aqui. Vem dizendo, pela graça sois salvos. Ou seja, a graça de Deus, esse favor que Deus nos fez, foi o que nos salvou. Nos seus sermões, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele costuma contar uma história que ele ouviu do pastor Fanini, pastor batista, muito conhecido algumas décadas atrás, até hoje em dia também ele é conhecido. Contou a seguinte história, que um professor que vivia numa comunidade muito carente, percebeu que um de seus alunos pobres estava precisando de muitas coisas na sua casa, alimentos, vestimenta, calçados e outras coisas mais. E aquele professor, ele vai até a loja,
compra tudo o que aquele aluno precisava e vai em direção à casa daquele aluno. Quando chega no caminho, próximo à casa do aluno, aquele aluno avista o professor de longe, mas não o reconhece, taca uma pedra naquele professor e rouba aquelas coisas que o professor, afinal das contas, tinha comprado para ele mesmo, para o aluno mesmo. E então o aluno leva para casa e volta à escola, volta à sua vida escolar normalmente. Alguns dias depois, aquele professor se recupera, retorna à escola e também ele faz aquela compra toda novamente, compra tudo que o aluno precisava e leva na casa lá do aluno. Chegando na casa do aluno, ele bate a porta, o pai do aluno vem atendê-lo, meio sem graça, meio ressabiado, porque sabia do que tinha acontecido, e aquele professor diz: eu trouxe isso aqui para o seu filho. E aquele pai diz: não, meu filho não merece, porque o meu filho foi o rapaz que jogou a pedra em você, que te machucou e que te roubou. Então, meu filho, ele não merece receber esse presente. E aí o professor, ele vai dizer assim: eu sei que foi o seu filho, mas eu estou dando esse presente, eu estou oferecendo esse presente, não é porque ele merece, mas eu estou dando esse presente porque ele precisa desse presente. Então, nós podemos entender o que significa a graça. A graça é um presente de Deus para nos juntar novamente a Ele, para que nós possamos novamente estarmos com o nosso Deus. E Paulo vem dizendo também sobre a fé. A fé, Paulo coloca aqui como uma ferramenta, ou seja, nós recebemos a graça pela fé. A fé, ela nada mais é do que uma ferramenta que você utiliza para receber a graça de Deus. Mas quem realiza a obra é o próprio Deus. Você vai apenas receber, estender as mãos para receber. O pastor Hernandes Dias Lopes também diz que a fé nada mais é do que as mãos estendidas de um mendigo para receber o presente de um rei. E realmente é isso o que acontece. E Paulo continua no mesmo versículo 8 dizendo que a graça não vem de vocês, ou seja, a salvação não vem de vocês. Realmente não vem de nós. É o que já foi dito, que quem realiza essa obra é Deus. Nós apenas recebemos isto. Interessante que Paulo vai dizendo palavras que vão reforçando essa ideia que nós estamos explicando sobre a graça. E Paulo vai dizer além, ele vai dizer que isso é um dom de Deus, reforçando toda essa ideia de que já foi dada, ou de que já foi dita. Então, a graça, a salvação é um dom de Deus, ou seja, é uma dádiva, é um presente de Deus. Quando nós recebemos um presente, nós não merecemos receber esse presente. Nós geralmente merecemos receber alguma coisa quando a gente vai em algum lugar comprar alguma coisa. Aí nós damos o dinheiro e recebemos em troca a mercadoria. Agora, um presente, nós não fizemos por merecer esse presente. É algo que alguém está nos dando, sem necessariamente nós merecermos. No versículo 9, vem dizendo assim: não das obras para que ninguém se glorie. Paulo reforçando novamente a ideia de que não há nada que você possa fazer para receber a salvação de Deus.
Tudo foi feito e realizado por Deus. E ele vai dizer para que ninguém se glorie. Você não poderá chegar ao céu diante de Deus no dia do julgamento final e dizer: eu devo entrar no céu, eu devo passar a eternidade no céu porque eu fiz coisas boas. Não, você não pode dizer isso, porque Deus sabe de todos os seus pecados. Se fosse levar em conta o que você fez, você não deveria estar no céu. Então, não é pelo que nós fazemos, não é pelas obras que nós realizamos que nós temos a salvação. Então, nós não podemos achar que nós merecemos alguma coisa, nós não podemos bater no peito e dizer: eu sou bom. Não podemos dizer: eu fiz isto ou eu fiz aquilo outro. Então, Deus trabalha por nós. Foi o que nós entendemos, todas essas coisas que Deus fez. Mas, em terceiro lugar, Deus também trabalha em nós. Deus está realizando uma obra, está nos moldando, está trabalhando em nós. Versículo 10 diz assim, a primeira parte só que nos interessa, mas eu vou ler o versículo 10 inteiro. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O versículo diz, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A palavra feitura, ela é a mesma palavra que no original grego dá origem à palavra poema. Então, Paulo está dizendo que Deus é um grande artista e que Deus está nos moldando como um poeta escreve um poema. E você pode pensar que poema seria esse que é a sua vida? Se tanta coisa parece dar errado na sua vida, tantos problemas, tantas provações, tantas crises na sua vida e no mundo que rodeia a sua vida, você pode pensar, então, o que Deus está fazendo? E nós sabemos que um poeta, quando está escrevendo uma poesia, ele escreve, ele apaga, ele amassa a folha e joga fora, ele escreve tudo novamente, ele tem todo o cuidado da primeira linha, da primeira frase do poema até a última frase, de fazer algo perfeito, mas ele vai trabalhando ao longo do tempo para moldar esse poema. A mesma coisa são outros artistas, como por exemplo o ourives, o tapeceiro, o oleiro. O tapeceiro, quando faz um tapete, ele vai costurando, ele vai mesclando, trabalhando as cores, e quem olha o trabalho pela metade não entende o que o tapeceiro está fazendo. Mas quando o tapeceiro termina sua obra de arte, ele vai mostrar aquela obra de arte e as pessoas vão ficar admiradas com aquela coisa maravilhosa que ele fez, aquele tapete maravilhoso que ele fez. O ourives, ele derrete o ouro, ele amassa, ele molda o ouro até chegar no formato em que ele precisa deixar o ouro. O oleiro também, ele vai amassando o barro, e esse processo é um processo muito doloroso, em que Deus vai trabalhando na nossa vida, mas no final das contas nós vamos ver a obra pronta, nós vamos ver que Deus fez uma obra perfeita. E nós entendemos também nesse versículo que nós somos feitura de Deus, ou seja, nós somos criados por Deus, e somos criados por Deus em muitos sentidos diferentes. Deus nos deu a vida vem dele, ele nos deu,
ele criou o ser humano, ele faz nascer uma nova criatura na conversão e também ele está nos fazendo, ele está nos criando, nos moldando no sentido da santificação, ou seja, Deus está trabalhando na nossa vida, nos fazendo chegar à medida do varão perfeito. E quando nós estivermos no céu com Ele, nós seremos perfeitos. E em quarto lugar, se Deus, em primeiro, o pecado trabalha contra nós. Em segundo lugar, Deus trabalha por nós. Em terceiro, Deus trabalha em nós. Em quarto lugar, Deus trabalha através de nós. Vou ler novamente o versículo 10, que diz assim: portanto, desculpem-nos. Versículo 10: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, nós podemos entender que Deus, o tempo todo, Ele está nos preparando para que Ele possa realizar a obra dEle através de nós. Ele está nos preparando para que nós possamos fazer coisas boas, ou seja, boas obras, para que nós possamos realizar a obra dEle, para que nós possamos ser bênção na vida das outras pessoas. Mas cuidado, a salvação não vem das obras. A salvação não é causada pelas obras. Você não faz coisas boas no intuito, na intenção de ser salvo. E sim, na realidade, a salvação as boas obras são uma consequência da salvação. Ou seja, Deus salva você, você crê em Deus, Ele te salva e você vai então realizar as boas obras. Deus vai trabalhar em você para que você esteja apto, para que você esteja preparado para realizar as boas obras. Ou seja, as boas obras são uma consequência da salvação. Nós queremos concluir esse texto dizendo que nós entendemos com esses versículos de Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, que nós somos pecadores, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, nós precisamos glorificar a Deus pela obra que Ele realizou, obra essa que Ele realizou por nós, em nós e através de nós. E essa obra é a obra da salvação, é a obra que Ele realizou pela graça. Ou seja, nós entendemos que somos pecadores, nos arrependemos, entregamos a nossa vida a Jesus, aceitamos a Jesus como único, suficiente Salvador das nossas vidas. Então Ele vai trabalhar na nossa vida, vai nos levar à santificação, a nos parecermos mais com a pessoa de Cristo. E, por fim, estando então em santificação, já tendo sido trabalhados por Deus em nossas vidas, Ele vai realizar a sua obra através de nós. Que você esteja à disposição de Deus para realizar estas boas obras. Que Deus te abençoe. Amém.